Nos últimos 5 anos, eu garanti para os meus clientes mais de 200 milhões de reais em lucro para clientes específicos que trabalham comigo mentoria. Ou seja, o que é que o meu trabalho faz para que esses clientes consigam arrecadar essa quantidade de lucro? Bom, primeiro, eles começam a ter decisões muito melhores. O que é decisões muito melhores? Eles começam a decidir com qualidade. Decidir aquilo que precisa ser decidido, fazer aquilo que precisa ser feito, sem fechar os olhos, sem deixar para depois, sem procrastinar, sem jogar a sujeira debaixo do tapete. Isso para mim é muito importante, é muito relevante. Então você entra numa determinada empresa que está tendo um determinado número, está prestes a fechar as portas porque os custos são absurdos, e é uma empresa que começou lá no início com uma promessa de se tornar uma empresa regional, com pequeno faturamento, e de repente essa empresa ela está com um grande número de pedidos, de clientes, de solicitações, muito trabalho e está todo mundo sobrecarregado. O que acontece é que lá no início ela começou a estrutura dela com 4 ou 5 pessoas e provavelmente eram todos da família ou próximos da família, e a coisa funcionava que era uma bagunça. Só que a empresa começou a vender, começou a ganhar corpo, e essa empresa chegou a muitos lugares, e de repente você começa a ter pessoas desenvolvendo uma quantidade enorme de trabalhos não específicos, né, dentro da rotina da empresa. Então a pessoa, por exemplo, que atende o telefone, ela compra as passagens aéreas, ela participa da reunião da diretoria e faz a ata, ela contrata pessoas, ela demite pessoas, ela tira xerox, ela faz compra no supermercado, ela limpa o chão da empresa, o financeiro faz a parte contábil, faz a parte financeira da empresa, contrata, demite, faz o trabalho de RH dentro da empresa. Você pega um chefe, por exemplo, que deveria estar hoje cuidando da parte estratégica da empresa, está literalmente colocando o seu peito em problemas que não são da alçada dele. A empresa inteira está bastante estressada e a produtividade está literalmente caindo a cada dia. E quando você chega e analisa todo esse cenário, a primeira coisa que passa na mente do mentor é dizer o seguinte: nós temos que colocar os pingos nos is. Eu tenho que fazer com que vocês coloquem os pingos nos is. Mas aqui essa pessoa é intocável, ela entrou há 20 anos atrás e ela ajudou a empresa a crescer, e ela ajudou a empresa a criar uma estrutura que tem hoje, ela ajudou a empresa a ter lucro, ela ajudou a fomentar o crescimento da empresa. E aí eu pergunto para essa pessoa, para esse empresário, para esse empreendedor: tudo que você falou foi no passado. Ela faz alguma coisa hoje? Ela rende hoje? Ela traz resultados hoje? Veja bem, Thiago, ela não traz resultados, mas ela é algo que todo mundo gosta aqui dentro, ela faz parte. Mas o que ela é? Um poste aqui dentro hoje? Ela está atrapalhando o crescimento, impedindo o progresso de outras pessoas e da empresa. E aí você começa a mexer nessas pessoas, nessa estrutura. Você começa a perceber que naquela época não havia necessidade de uma secretária que atendesse o telefone, que pegasse na mão do cliente, que tivesse contato visual com o cliente, que fizesse um atendimento incrível dentro da empresa. Naquela época não existia a necessidade de um profissional de RH. Não existia necessidade. E de repente você tem um profissional do RH. Naquela época não existia necessidade de um comprador. Você imagina, nessa empresa, a mesma pessoa que é responsável pelo comercial da empresa também compra pela empresa. Então você percebe que está tudo ao avesso e você começa a tomar decisões para tornar maciças ações. Claro que as ações vão ocorrer de forma muito mais produtiva, né? Vão ter uma extensão maior em eficiência, eficácia, efetividade, se as decisões forem tomadas da forma correta. Então, eu vou ter uma ação muito melhor se a decisão que eu tomei, ela é certa, ela é correta. Eu posso tomar 100 decisões num determinado dia e não chegar a lugar nenhum, porque nenhuma das decisões que eu tomei são as decisões certas. E eu paro daí, naquele momento, de eleger falsos líderes, de apenas olhar para as pessoas pelo tempo que elas têm de casa ou pelo que elas já foram. Eu também não olho pela empresa com base no olhar dos donos.
dos empreendedores, dos empresários, mas no olhar do que o mercado está solicitando, do que no olhar das empresas que estão vencendo no mercado, no mesmo nicho dessa empresa, estão mandando para o mercado, estão enviando para o mercado, estão fazendo com os clientes, com os parceiros, com as pessoas da própria empresa, né, com o público interno, com os colaboradores. E isso coloca a empresa em outro nível. Porque eu entro com uma visão diferente, mas eu ajo. Então, para mim, não importa se a pessoa já fez ou já produziu. Existem dois tipos de pessoas nas empresas, de uma forma bastante simples. As que podem fazer algo pela empresa e as que não podem fazer algo pela empresa. Então, se já passou, muitas vezes, a época da empresa, se já passou o momento da pessoa na empresa, é o momento de desligar a pessoa. Se a pessoa hoje entra em atrito, ou seja, se eu hoje tenho um funcionário que entra em atrito com a equipe, por mais que ele tenha talentos, ele dissolve a criatividade, a produtividade, conhecimentos, capacidades, habilidades, atitudes individuais ou do grupo, esse cara não pode estar na minha equipe. Não adianta eu ter uma estrela que sabe trabalhar sozinho. E quando eu entro nessa empresa e começo a fazer essas mudanças, o que acontece é que a produtividade sobe, o lucro sobe e a empresa começa a se tornar uma empresa vista no mercado, uma empresa conhecida no mercado, uma empresa reconhecida no mercado. Em 6 meses a 8 meses, uma empresa sai de um faturamento de 35 milhões com uma margem de 6% de lucro para 45 milhões, 50 milhões com uma margem de 11% de lucro, que também é uma coisa que tem que se perceber, porque muitas empresas aumentam o faturamento, mas não aumentam o lucro. Então não percebem, começam a entrar aí literalmente numa espiral de perda, porque vai lá e analisa o balanço e diz, eu estou ganhando aí 75 milhões. Não, na verdade você está vendendo 75 milhões. Se você vai perceber nos últimos 20 anos o que aconteceu, que o seu lucro foi caindo radicalmente. Para cada milhão que crescia, você perdia 2%, 1,5%, 3%, dependendo do ano. Então quer dizer que a empresa está pagando para crescer. Será que a sua empresa hoje está aumentando o lucro? Ou a sua empresa está aumentando o faturamento? Será que a sua empresa consegue aumentar o faturamento e também o lucro? Eu conheço empresas que aumentam o faturamento e aumentam drasticamente o lucro. Isso é possível. Ah, mas a empresa ela se torna cada vez mais cheia de gente, cada vez mais cheia de gastos, custos, despesas. A tua empresa se torna isso. A sua empresa se torna isso, pelo modo como você gerencia a sua empresa. Empresas grandes que estão vencendo hoje no mercado analisam todos os fatores. A sua empresa não é uma ONG. A sua empresa, por mais que tenha uma fundação, tenha uma ONG, ela pode ter esse aspecto social, ela não é. Ela foi feita para dar lucro. E quando ela não está dando lucro, não está rendendo lucro, tem que ser avaliado. E por que muitas empresas hoje preferem ficar estagnadas? Porque para mim produzir determinado lucro ou determinado valor no mercado, eu tenho que deixar essa zona de conforto. Zona de conforto a qual o meu trabalho, o trabalho de um mentor, faz com que a pessoa saia dessa zona de conforto. Então a pessoa ela vai ter que de repente analisar a conduta dela diária de uma forma diferente. Isso dói. Imagine que eu chego na minha empresa a hora que eu quero, que eu tomo as decisões do jeito que eu quero, que eu não presto atenção na minha equipe e de repente eu tenho que reavaliar isso. Então eu vou dizer para minha equipe que eu estou errado. Eu não vou deixar que o Thiago diga ou que a minha equipe perceba que eu estou errado. O Thiago não pode dizer que eu estou errado. E aí você continua dentro daquela margem lá, que é uma margem onde é que você não está percebendo. O mercado está evoluindo, os concorrentes estão evoluindo, empresas estão crescendo e você prestando atenção nos jornais, prestando atenção na televisão, prestando atenção na internet, nem percebe que você está cada vez caindo mais. E eu vejo muitas empresas literalmente serem derrubadas do dia para noite. A gente chama do dia para noite, mas isso aconteceu em 10 anos, né? É como o casamento, onde é que a pessoa acaba o casamento, a mulher acaba o casamento com o marido, e o marido diz, por que você não gosta mais de mim? Do dia para noite. Faziam 10 anos já que o casal vinha entre altos e baixos, chega uma hora que a coisa não tem mais volta. Mas se você não assiste a sua empresa de modo
a entender o que realmente ela está passando, ouvindo todos os públicos, o público externo, desde os consumidores, os clientes, os parceiros, os fornecedores, o público interno, os seus colaboradores, as pessoas que fazem parte da sua empresa. O que acontece é que a sua empresa começa a pagar um preço muito caro. E quando a sua empresa começa a sonegar a própria realidade, ela morre. Você não pode fechar os olhos para a sua realidade. Eu tenho um case, eu tenho vários cases, mas esse case é um case que dá para você trabalhar ele no mundo corporativo, que é que uma época eu estava em Curitiba e no prédio onde é que eu estava passando uma temporada, fazendo um trabalho para uma grande empresa que tem empresas no Brasil inteiro, que tem lojas no Brasil inteiro, que tem sua franquia no Brasil inteiro. Eu estava desenvolvendo um trabalho, então eles locaram por 6 meses, 8 meses um apartamento, eu fiquei ali na Saldanha Marinho, e acontece que eu cruzei no primeiro dia por um mendigo, que estava lá na parte de baixo do prédio, e eu olhei que ele tinha uma parte ali do calcanhar, né? Uma parte do calcanhar estava um pouquinho comida por causa da umidade. Curitiba é muito úmido, é muito frio, né? E estava um pouquinho comido, provavelmente por falta de higiene. Ele não limpava o pé dele, ele usava meias molhadas, pisava naquele chão, que vai saber o que tinha naquele chão, né? E dormia com aquilo tudo sem limpar, sem fazer a higiene dele. E disso aí de um buraquinho foi para um negócio maior, eu logo vi o calcanhar. Quando eu vi o pé dele estava enfaixado, quando eu vi não tinha mais pé. Ele não tinha mais pé. Quando eu deixei Curitiba meses depois, o que aconteceu foi que ele já tinha amputado parte do pé, depois ele amputou o pé inteiro, depois ele já estava em meia canela. Por que isso? Porque ele sonegou a realidade dele. É como quando você olha para você e você diz o seguinte: é somente uma dor de estômago. E 3 meses depois, é somente uma dor de estômago. E você vai tomando remédios caseiros, e você vai fazendo a sua própria medicina, né, alternativa, e o que acontece é que 1 ano depois você descobre uma doença e tem 6 meses de vida, e aí não dá mais. Na sua empresa acontece a mesma coisa. E por isso é importante você trabalhar com especialistas. Por isso é importante que você tenha esse contato com especialistas. Porque se você não tiver esse contato com especialistas, sabe o que acontece? Acontece que você não vai conseguir ver a sua empresa cair. Do dia para a noite isso pode acontecer. Do dia para a noite isso pode acontecer. E você vai pagar um preço muito alto, porque a sua empresa poderia estar em uma outra fase se você tivesse assistido a sua empresa diferente. A diferença entre preço e valor, muitas pessoas não entendem, mas é bem clara. Eu posso pagar R$1.000 por algo, e ser barato, dependendo do valor ao qual aquilo é atribuído, quanto aquilo pode gerar de valor para mim, o que aquilo pode me trazer. E eu posso pagar R$1 por algo e ser caro. Então muitas vezes você traz um profissional para sua empresa e a pessoa diz o seguinte: custa R$800 a hora. Ah, mas é muito caro. Com base no quê? Que eu consigo um profissional a 30 pila a hora, ok? O que ele pode trazer para sua empresa? Qual é o valor específico que ele vai trazer para sua empresa? Qual é o resultado específico que ele vai trazer para sua empresa? Ah, ele vai motivar. Ah, ele vai rever o que está acontecendo. Ele vai rever? Ok, são coisas genéricas. São coisas genéricas que com o tempo são efêmeras e passam. Mas será que ele tem a capacidade, a habilidade, a atitude, o comprometimento, a disciplina para conseguir trazer os resultados que essa empresa precisa? E não os resultados emocionais somente, que cada colaborador precisa por um determinado tempo. Mas será que ele consegue trazer a energia que a sua empresa precisa para conseguir trabalhar em um mercado competitivo, gerar lucro, ser uma empresa reconhecida, conhecida no mercado? E aí é que você entra em um debate que muitas empresas nunca vão aprender, até que quebrem e voltem para ser empregados, ganhando uma mixaria e fiquem uma vida inteira com o nome sujo. Eu espero que você aproveite o máximo a realidade da sua empresa para crescer, mesmo que ela seja negativa. Aproveite o máximo da realidade da sua empresa para crescer. Você pode ficar de joelhos. Você pode cair e ficar de joelhos. Você pode cair com a cara no chão. Mas se você resolver ficar com os joelhos no chão, com a cara no chão, foi sua decisão. Porque você pode cair e se levantar. E o que vai ajudar você a se levantar é ter um propósito. Saber o porquê você está vivo, o porquê a sua empresa está viva, o porquê ela foi criada. Se você tiver esse motivo, se você tiver esse significado,
você sai da crise e você vence. Fique com Deus, viva com paixão.